E hoje nós vamos de paisagem. Tem caminho, bananeira, bambuzal. Aqui nós temos o risco, desse lado bambuzal, desse lado bananeira, caminho e um portão. Nós vamos começar, vou usar uma brochinha, pratinho, vou mergulhar a brochinha na água, ó, o tanto de água que ela carregou. Eu vou pegar agora uma pincelada de azul hortênsia. Se não tiver azul claro, pode misturar azul com branco, vai dar mais ou menos o mesmo resultado. E eu vou colocar toda essa área aqui, ó, essa tinta assim meio úmida. Olha, eu vou espalhando com a brochinha. Pode usar um pincel grande, se você não tiver uma brochinha. Não tem problema passar por cima do risco. Inclusive, o risco eu tirei com carbono, porque eu fiz a paisagem no outro papel. Aí depois eu reforcei com o lápis 6B. Porque a gente pinta por cima e fica aparecendo todo o risco. Não tem problema você entrar um pouco para dentro das áreas que são outros elementos. Aqui, ó, entre as folhas da bananeira, é difícil ficar colocando a tinta ali dentro. Então, você pode invadir um pouco, não faz mal. Comecei aqui por dentro, porque se espalhar um pouco, se estiver muito aguado, não faz mal. Agora, aqui em cima, a gente precisa controlar um pouquinho mais, para não ficar manchado. Ó, peguei todos os cantinhos. Pro lado de cá, vou deixar escuro, pro lado de cá também. Então, eu vou chegar com esse azul até aqui, ó, o final dos elementos, que eu deixei mais ou menos na mesma altura. Com a brochinha assim, trabalhando redondinho. Não é preciso preencher a área de tinta, pode ir sumindo com ela. Como essa tinta, ela tá bem líquida, bem úmida, ela vai, mesmo assim, ó, esfumaçando, ela vai penetrar nas cerdas do tecido e não vai sair, mesmo estando clarinho. Se você não tem segurança para trabalhar com a água, você pode colocar diluente e passar o azul, ou o clareador também dá o mesmo resultado. Pronto, essa parte. Troco de pincel. Peguei um pincel número 6 da Tigre. E eu vou usar verde pinheiro. Sempre eu vou usar o pratinho. Então eu vou colocar, olha, ainda tem um pouco do azul aqui. Coloquei uma pincelada de verde pinheiro, dei uma leve misturadinha e eu vou preencher esta área aqui, ó. É uma área de mato que tá lá atrás, que vem até aqui. Então eu vou preencher aqui em cima, deixo crespinho. Quando eu faço o risco, eu faço assim, cheio de ondinhas. Quando você vai pintar, não é preciso respeitar todas as ondinhas. O que você precisa é deixar crespinho. Se você não tem mais azulzinho no prato, você pode colocar um pouquinho. Sempre dá uma diluída, porque aqui, olha, eu tenho tinta diluída aqui, ó, tá com um pouquinho de água. Tá vendo aqui a gente tem 2 troncos de palmeiras? É preferível que você entre um pouquinho para dentro do tronco do que você deixe espaço branco entre o mato e o tronco da palmeira. Agora que eu fiz toda a área ali com verde pinheiro, eu vou pegar um pouquinho do verde oliva e vou fazer na base umas manchinhas que vão subindo.
Então, vai ficar uma segunda cor. São manchinhas mesmo, não é para preencher reto. Ó, fica assim bem manchadinho. E vou voltar com o azul hortênsia, sempre colocando no pratinho. Aqui, ó, na área de cima, eu vou dar umas batidinhas. Eu não lavei meu pincel do verde oliva. Assim, a gente faz um relevo, tá vendo? Bom, a área lá do fundo tá pronta. E nós vamos para essa outra área aqui. Aqui nós temos arbustos. Aqui, aqui e aqui, ó, até essa linha. O portão tem linhas, ele é transparente, a gente vê do outro lado. Então, a gente tá vendo isso daqui também. Eu vou começar com o verde oliva aqui, ó. Aqui atrás. Eu quero fazer uma sombra, né? Quando chega aqui, não é reto, ele desce até esta linha. Aí, é interessante, nós vamos pintar em cima do portão, porque o portão tá na frente. Coloquei o verde oliva, eu vou terminar de preencher esse espaço com o verde pistache. Agora, eu vou até a linha, olha. Tá, coloquei o pistache, agora eu vou colocar um pouquinho do amarelo bebê. É um amarelinho, claro, não precisa ser o bebê. Ó, eu vou colocar assim, crespinho. Mas eu vou batendo o pincel em cima para não ficar muito relevo. Isso aqui é uma graminha que tem lá atrás, lá no fundo. Pronto. Bom, agora que a gente terminou aquele espaço, você viu que aqui a gente tem o risco da borda do caminho e do lado de cá também. Isso daqui tudo é caminho. O caminho vem por aqui, passa pela porteira e vai para lá. Olha, eu peguei a brochinha de novo, vou colocar aqui bem úmida, uma pincelada de amarelo pele, pra gente fazer a base desse caminho. Olha como eu tô preenchendo até aqui em cima. Toda a beirada. Não tem problema se passar um pouquinho por cima aqui do mato do caminho, do cantinho. Aqui, ó, a gente tem um pauzinho aqui, um palanque. Eu vou encher esse espaço aqui embaixo dele. Ó, tá vendo? Aqui vou terminar, eu fiz uma linha até onde eu poderia vir. Terminei limpando o pincel. Aqui vou deixar até um pouquinho mais forte. O caminho, a gente nunca deve deixar ele liso, assim, reto, porque parece uma ladeira. Eu vou usar uma sequência de 3 cores, primeiro, de 4 cores. Primeiro, eu usei o pele, que eu preenchi a base. Segundo, eu vou usar o siena natural. Vou colocar aqui, ó, dos lados. Aqui que invadiu, tá? Até ali. Vou colocar um pouquinho de tinta e venho limpando pra dentro, sempre na horizontal. Se eu não quero fazer barranco, né? Eu não quero fazer barranco aqui no caso. Você viu que ficou bem manchadinho? Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Coloco bem na bordinha e limpo meu pincel pra dentro. Aqui no meio, você viu que tem umas linhas? Vou colocar também, ó, pinceladas. Eu não tô alisando muito. Bem manchadinho. Aqui embaixo do mato, embaixo do palanquinho. Agora eu vou usar a terceira cor, marrom, só que eu vou usar bem menos.
tiro o excesso lá no pratinho. E esse marrom, ele não tem que cobrir o siena. É uma cor para dar um pouquinho mais de profundidade. Também, não alise muito. Você deve colocando, apertando o pincel, assim, fazendo manchinhas. Ó, aqui, usei o marrom para cobrir o risco. Um pouquinho mais aqui. Vou deixar um pouquinho mais de sombra. Aqui no cantinho, um pouquinho. Embaixo do palanque. Por último, eu vou iluminar isso daqui com o branco. Então, eu vou pegar uma pinceladinha de branco, coloco ali no pratinho também, tiro o excesso e agora com o branco eu venho dando algumas batidinhas só na área clara. A área clara é onde tem o amarelo pele. Ó, eu coloco essa luz em cima do amarelo pele e posso até deixar manchadinho em cima do siena, mas não devo subir sobre o marrom, porque o branco ali em cima do marrom vai ficar uma cor meio... não vai iluminar, vai ficar uma cor meio suja. Ponho no pele, dou uma crescidinha. Até aqui, ó. Posso deixar um pouquinho mais claro. Você viu que ainda aparece aqui, ó, os riscos da cerca que a gente tem ali. Mas a gente ainda não acabou de fazer o que tá atrás. Aqui nessa área, eu vou terminar fazendo assim, ó, uma batidinha de pincel. Isso vai fazer meio crespinho. Porque afinal isso aqui é uma terra, é uma areia. Não pode ficar muito liso. Senão vai parecer que é uma estrada que alguém varreu. Pronto, essa parte da estrada. Agora, para onde nós podemos ir? Analisando aqui o desenho, eu tenho ainda esta área aqui, ó, esse mato que tá aqui, ó, atrás, a base do portão tá aqui. Então, esse mato passa atrás do portão. Eu não posso fazer esse mato agora, porque ele tá na frente dessa moita de bambu. Então, nós vamos fazer a moita de bambu. A moita de bambu compreende toda essa área aqui, ó. Aqui são as varas, ó. Então, nós vamos cobrir tudo isso aqui. Depois você vai olhar no risco para você ver onde estavam as varas. E a gente vai cobrir da seguinte forma. Primeiro, pego a brochinha, de novo. Agora, eu vou usar o verde pântano. Não vou diluir muito, porque eu não quero que ele cresça. E eu vou começar aqui, ó, dessa área de baixo. E aqui do lado de cá. Eu vou imaginar uma linha reta aqui, onde a paisagem termina. E vou deixar assim, ó, esfumacei. Não deixei a tinta reta, mas coloquei aqui e fui esfumaçando. Eu vou trabalhando assim, ó, fazendo moitas. Cada saída dessa gordinha, eu posso crescer um pouquinho, assim, ó, o verde pântano. Ó, como você viu, eu não tô preenchendo inteiro. Devido à dificuldade de fazer a linha certinha aqui, então, eu vou pegar o pincel número 6. E com o verde pântano, eu vou chegar aqui na borda de baixo, ó. Você viu que a gente tem várias saliências. Então, embaixo de cada saliência, na parte de baixo, até mais ou menos a metade,
eu vou colocar o verde panta. Agora, não lavei minha brocha. Vou pegar o verde pinheiro e vou completar os espaços que ficaram do verde pântano. Não se esqueça de deixar a sua brochinha sempre úmida, porque ajuda a espalhar melhor a tinta. Bom, agora deixo a brocha, pego o pincel novamente e com o verde pinheiro eu vou terminar de preencher esses espaços, essas saliências, criando assim uma área de sombra e uma área de luz, uma área de sombra e uma área de luz. Agora, você vai pegar com a brochinha ainda, vou trabalhar mais um pouco com ela. Verde pistache. Eu vou dar uma batidinha no pratinho para a tinta se acomodar. E agora é o seguinte, eu vou mostrar para você. Onde tem o verde mais claro, eu tenho manchas de escuro e de claro. Onde tem o mais claro, eu vou fazer isso aqui, ó, com o verde pistache. Você viu que eu bato mais forte e depois eu venho sumindo com aquilo. Isso daqui é uma coisa assim, a gente vai fazendo e depois a gente vem ajeitando para fazer a moita ficar parecendo uma moita de bambu, tá? Não fica da primeira vez. Olha aí, a gente vai montando. Aqui, essas pontinhas também. Sempre na parte de cima, você bate o mais claro. E não preenche inteiro. Nós vamos voltar com o pincel, depois menor, fazendo essa outra parte. Aqui em cima, eu não vou deixar aquele acabamento escuro ali. Eu já vou bater, a gente já faz, já termina com o verde pistache. Pra não ficar um espaço muito puro aqui, ó, tô limpando a brocha. Agora eu vou trocar e vou pegar o pincel número 6, que tem cerda comprida. Vou fazer a mesma coisa com ele. E agora eu vou definir um pouquinho mais. Não se esqueça de, ele tem que ficar cheinho de tinta. Aqui, ó, para fazer essas entradinhas que vai sair para fora. As folhas do bambuzal, elas são muito pequenas. Então, esse batidinho, ele tem que ficar crespinho, mas bem pequenininho. E ele faz assim, ele faz moitas. E a gente vê áreas escuras. Agora, eu vou pegar o pincel número 4, que tá aparadinho. Vou usar um pouquinho do marfim. Pincelzinho aparado, pego a tinta só de um lado. Aqui tá um risco, então eu vou trazer ele mais ou menos até essa altura aqui, ó. Você viu que ele vai sumir um pouco? É isso mesmo que a gente quer. Aqui tem um outro que vem pra cá. Assim. Mais um que vem pra cá. Procure deixar na mesma grossura. Se eu saio daqui com ele, eu vou terminar com ele da mesma grossura. Se for preciso, passe 2 vezes sem apertar muito o pincel, porque daí vai ficar aparecendo o risquinho. Tenho mais um que vem pra cá. E agora, eu não vou passar por cima de tudo. Eu vou pôr um pedacinho aqui, eu vou sair aqui, ó, nessa área escura. Vou deixar essa área clara de novo, vou sair aqui em cima, ó, mais um pedacinho. Aqui tem um outro.
Você pode até inventar um pouco aí no teu, não precisa seguir o risco, tá? Aqui tem mais um que tá mais reto. Mais uma coisinha assim, só limpando o pincel. Aqui embaixo aparecem mais. Acho que chega, não vou colocar mais. A gente vai esperar secar, depois a gente vai fazer mais uma vez um acabamento aqui. Mas agora, por enquanto, a gente deixa essa parte. Agora eu vou pegar o sépia e vou fazer o tronco dessa palmeira. Eu vou usar um pouquinho, muito pouquinho do verde pântano do lado esquerdo, para deixar um pouquinho mais escuro. E aqui em cima, nas folhas, vai ser assim, ó, verde pântano e siena. Passo uma linha, puxo, depois com siena, assim, um pouquinho mais pra ponta. Mesma coisa a outra, ó. Passo uma linha, puxo pra baixo e da ponta em direção ao pé ali, eu vou colocando um pouquinho do siena. É uma coisa assim, bem... Não fica muito certinho, tá? Vou fazer todas elas, inclusive essa daqui da frente também. Olha, já completei aqui. Agora eu vou fazer essas duas aqui, ó, pra baixo. Vou colocar só um pouquinho de verde e vou fazer com marrom. Porque elas estão caindo já. E um pouquinho de siena na ponta. Vai ficar assim, tudo meio... Isso daqui não é muito nítido. Essa paisagem é de um lugar real, é uma foto de um lugar que existe. Então, eu tô tentando fazer parecido, mas não tô seguindo exatamente aquilo que tá lá na foto, tá? Um pouquinho de marfim, vou dar uma iluminada nessas daqui. Pontinha. Pronto. Agora, nós vamos pro outro lado fazer a bananeira. Eu quero fazer a bananeira desse lado bem escuro, como a gente fez do lado oposto. Então, vou usar também brochinha verde pântano. E isso tudo umedecido. Tá vendo que aqui tem um monte de riscos? Eu vou pintar mais ou menos até aqui, esse canto aqui, ó, escuro. Vou passar por cima, porque isso daqui a gente nem vai precisar. Tá vendo? Comecei com verde pântano. Agora eu vou limpando a brochinha aqui pra trás. Vou permanecer aqui, ó. Vai ficar tipo uma sombra. Que vai dar uma base aqui. Agora eu não vou mais usar a brochinha. Vou pegar aquele pincel número 6 e com o verde pântano mesmo. Você viu que aqui tem uma porção de riscos assim. Vou deixar essa área aqui, ó, dos troncos, toda preenchida com verde pântano. Os riscos são para você ter uma orientação. Um pouquinho mais do verde pântano aqui. Aqui a gente tem vários riscos, então eu vou fazer assim, ó. Sempre pro lado de cima do risco. Aqui eu tenho um risco do lado de cima. Aqui eu tenho outro do lado de cima. Eu vou entrando com um pouco desse verde pântano. Agora eu vou pegar o verde oliva
eu coloquei do lado de cima, fui esfumaçando. Agora eu vou trabalhar do lado contrário com o verde oliva. Ó, eu tô preenchendo e vou puxando umas pontas aqui pra cima desse pântano que a gente já pintou. Essas folhas aqui, elas estão sumindo no escuro. Essa daqui tá aparecendo mais, ó. Esse espaço aqui é o espaço onde vão ficar os troncos. Ó, a gente pode até cruzar. Você viu que fiz várias manchas assim com o sépia. E já vou iluminar essas manchas. Troquei de pincel, pincel número 4, com um pouquinho de marfim. Não pode ficar assim parecendo uma cerca, tá? Então, alguns ficam retos, alguns ficam deitados. Continuando aqui o lado de cá das bananeiras, fazendo as sombras com o verde pântano. Ó, eu tenho várias folhas aqui, então eu vou fazer sombra. Aqui eu tenho centro. Centro, escureço tudo. Puxa um pouquinho assim pra fora. E agora eu vou trabalhar essas folhas aqui com luz e sombra. Então, ó, quem tá por cima fica mais claro, quem tá por baixo fica mais escuro. Essas aqui, ó, aqui eu tenho uma por baixo. Aqui a ponta dela, ó, tá por baixo. Não vou preencher inteira. Essa daqui que tá totalmente por cima, vou trazer uma sombra pelo meio. Aqui, trago a sombra na parte de cima. Na borda de cima. Aqui também, ó, na borda de cima. Essa tá totalmente por cima, vou pôr um pouquinho de sombra no meio. Aqui eu tenho um pedacinho de uma ponta, sombra. Depois aqui, ó, esta tá por cima dessa, então vai um pouquinho de sombra no meio. Essa aqui tá por trás desta, mas tá por cima daquelas. Então, vou pôr um pouquinho, vou juntar aqui, ó, a sombra nesse meio, tirar daqui. Mas vou trazer um pouquinho de sombra assim pelo meio. Esta tá livre aqui, tá por cima aqui e por baixo desse lado. Esta tá por cima daquela e aqui ela tá livre. Vou colocar um pouquinho de sombra assim pelo meio também. E aqui eu vou pôr a sombra assim. E agora eu vou terminar de preencher isso daí com verde oliva. Olha só como que vai ficar. Aqui eu tenho uma. Você viu que eu não tô preenchendo, seguindo a linha muito certinho. Não pode demorar muito, porque senão seca a tinta, depois fica difícil colocar a luz. Aqui, tenho essa aqui ainda, que vai um pouquinho de oliva aqui. As folhas da bananeira, às vezes elas se partem. Então, fica assim bem irregular essa partezinha ali. Sempre o verde oliva deve entrar um pouco no verde pântano. Vou terminar de preencher essa área aqui, ó, todas as áreas que sobraram com o verde oliva. Olha aqui, ó, no meio, limpei o pincel para não ficar assim aquele meio redondinho escuro, tá? Não pode parecer aquele redondinho escuro. Agora eu vou pegar o pistache com pincelzinho 4 e vou iluminar algumas. Olha como eu faço.
coloco aqui e dou uma puxada pra cima. Esse passou direto, então fica uma linha reta. Esse eu ilumino. Esse eu ilumino. Eu vou iluminar mais a borda de cá. O lado de cá vai ficar bem mais escuro. Acho que aqui nem precisa mais. O que não vai acontecer é todas as folhas saírem daqui, porque isso aqui não é um miolo. Isso aqui é a frente. Então, a gente vai fazer uma folha, ó. Essa sumiu aqui. Eu vou fazer uma folha vindo de cá, aproveitando aquele escuro, ó. Olha, você vai ter que criar a sua folha aí. Essa folha, ela tá passando na frente de tudo isso. Então, aqui ela some. As folhas, elas acabam se cruzando. E não, na bananeira, quando você olha de close, você não vê um miolo. Você vê várias folhas se cruzando. No risco, eu vou colocar isso daqui para quando você preencher, você poder olhar no teu risco e saber como finalizar essa área aqui. Aqui no meio, ó, não defina muita coisa, que à medida que venho para cá, eu tenho que vir sumindo com isso. Algumas linhas, vou deixar aqui mais uma ideia de folha. Termino limpando o pincel. Ó, não defini aqui, só limpei o pincel. Limpo o pincel. Essa daqui de cima, eu vou pôr uma claridadezinha aqui e vou pôr uma claridadezinha aqui na ponta dessa. Só isso, mais nada. Se você terminar e ficar assim, ó, difícil, você pega um pouquinho do verde pântano, volta ali no centro e faz isso que eu tô fazendo aqui, ó. Vai dando uma pinceladinha pra cá e uma pra lá, você vai ter um acabamento mais irregular. E assim a nossa bananeira fica pronta. Agora, nós vamos para o matinho da frente. Agora, eu vou usar uma sequência de verde pinheiro, verde pistache e azul hortênsia. E vou fazer isso aqui, ó. Cada linha dessa, eu vou deixar o escuro, seria o verde pinheiro, embaixo. Se você quiser, pode até acrescentar um pouquinho do verde pântano também. Ó, umas pinceladinhas, vai dar mais profundidade. Depois eu vou completar com verde pistache. E por último, eu vou arrematar com o azul hortênsia. Ó, o azul vai dar o último toque de luz. Pro lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Esse matinho aqui, ó, vou deixar ele por baixo. Aqui, ó. Pinheiro, coloquei quase tudo. Um pouquinho do pântano. Um pouquinho do pistache. Termino com azul hortênsia. Na verdade, o azul hortênsia é o que vai separar um do outro. Você vai ter uma sequência, tanto aqui quanto do lado de lá. Uma sequência de verde pântano, tá? Todas as linhas. Primeiro, o verde pântano. Segundo, o verde pinheiro. Terceiro, o verde pistache. E por último, o azulzinho para separar, tá? Então, toda a sequência e aqui também, toda a sequência. Eu vou fazer isso, depois eu volto para te mostrar. Quero mostrar para você como tá ficando. Olha só, aqui já fiz o verde, o verde pântano, o verde pinheiro, o verde pistache.
na sequência. Então, vai ficando assim. Aqui eu comecei agora, olha, o verde pântano. Aqui, inclusive, na bordinha, coloquei o pântano e puxei, esfumacei ele pra cima do caminho. Não deixa aquela linha reta, aqui também. Aí, agora, eu vou colocar na sequência o verde pinheiro. E finalizo aqui com o verde pistache. Depois só que vai o azul. Vou fazer o meu. Agora nós vamos fazer, eu ainda não coloquei os azuizinhos aqui, vou esperar secar um pouquinho mais, mas nós vamos fazer a cerca. Vou usar o sépia, o pincel número 4, aparado. Você viu que aqui onde a tinta era mais clara, a gente consegue ver onde tá a madeira da cerca. E eu sei que ela vem até aqui. Então, olha, aqui eu tenho aquele palanquinho de cima. Aqui eu tenho aquele de baixo, que eu consigo ver no risco. E eu tenho uma referência. Não pode ser muito estreitinho. Não dá para fazer com pincel 0. Aqui a gente só tem um pedacinho, tá vendo? Porque esse mato, ele tá na frente, ele cobriu ali. Aqui vai mais um no meio. Você viu que só fica umas flechinhas, mas a gente vê o caminho lá do outro lado. Aqui, ó, a cerca tá na frente daquele mato ali. O portão termina aqui. Mas a cerca, ela continua aqui, ó. Por trás desse mato. Vou trazer a cerca até aqui, porque ali o bambuzal já faz a cerca, né? Então, a gente não precisa colocar mais nada lá. Eu vou iluminar um pouquinho esse último aqui, que é o final aqui do portão. Um pouquinho esse aqui de baixo e um pouquinho esse aqui de cima. Você pode até usar o pincel 0 se quiser, mas põe a tinta e dá uma disfarçadinha, porque não pode ficar muito certinho, assim. Tem mais um palanquinho ali que eu vou trabalhar com o sépia, vou preencher ele com o sépia. Vou colocar do lado direito um pouquinho do siena natural, só para fazer para dar uma corzinha nele. Uma base aqui um pouquinho mais escura. E vou iluminar com um pouquinho do marfim. Agora aqui já tá um pouquinho mais seco. Eu vou usar minha brochinha, porque o espaço aqui é bem maior. Então, eu vou usar a brochinha com azul hortênsia para fazer aquele batidinho aqui, ó, bem delicado. Aquele primeiro batidinho aqui. Lembrando que o azul hortênsia, ele vai ficar somente sobre o verde pistache, tá? Pra lá vai subindo, sumindo, porque pra lá tem que ficar bem mais escuro. Do lado de cá, olha, eu tô pegando tinta assim, amassando a brochinha, porque eu vou usar essa camadinha aqui, tá? Bem na pontinha. Com a brochinha, a gente não coordena muito bem, mas o resultado fica diferente do pincel. Agora, eu vou ajeitar com o pincel as bordinhas. Vou colocar um pouquinho aqui, não coloquei porque a cerca tá molhada. Mas você já viu como é feito. Aqui não precisa muito, nem do lado direito, nem do lado esquerdo.
Essa da frente aqui, eu vou, na beirada do caminho, eu vou colocar um batidinho. Eu vou acrescentar um batidinho de azul Caribe. Eu quero deixar isso daqui bem mais azul. E do lado de cá também. Lembrando que bem na bordinha aqui não coloque, tá? Você coloca na bordinha de lá, que é onde tá pegando a luz. Um pouquinho só aqui. Querendo, você pode, com a brochinha e o verde pântano, dar uma acentuada na área escura. Olha como fica legal. A gente vai incrementando. Separar um pouquinho essas linhas. Para finalizar isso aqui, nós vamos retocar um pouquinho essa parte. Tava molhado, agora já tá mais seco, a tinta vai pegar melhor. Verde pistache, coloco no pratinho com a brocha, de ladinho eu vou reforçar, olha só como ele levantou, brilhou mais. Eu vou reforçar quem tá por cima. Olha que legal. Assim ele pega mais a tinta, porque já tá, o de baixo já tá meio seco. Não cubra tudo, deixe essas áreas, tá? Essas áreas mais escurinhas, que dá profundidade. Podemos também, com o marfim, dar uma retocadinha em algumas pontinhas aqui da bananeira. Aqui ainda tá úmido, olha o que eu faço. Eu dou uma pinceladinha e deixo. Não é para alisar muito, tá? Só nas pontinhas. E quem tá por cima. E desse lado, do lado direito não, só aqui do lado esquerdo. Está pronto. Essa é a entrada de um sítio, eu acho muito bonito. E aqui eu pude mostrar para você algumas coisas diferentes. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido alguma coisa com a aula de hoje. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até a próxima!